Você sabe que chega num ponto que o pecado ele sempre vai escalando quando você não corta. E uma hora você permite algo, depois você repete algo. Depois aquele algo não te incomoda mais e você vai escalando. E quando viu, nem a autoridade que você vê, você respeita mais. Nunca começa dentro da igreja. Sempre começa dentro do seu quarto, no seu carro, no seu celular, aonde ninguém está vendo, aonde todo mundo está lutando para esconder. Sempre começa você permitindo coisas na sua vida. Você não pode olhar simplesmente de maneira natural que as pessoas elas não significam nada dentro da sua empresa ou dentro da sua casa. Se tem algo errado, você precisa buscar acertar, você precisa buscar revelar e não ter medo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado por estar fazendo parte, meu Deus, desse poderoso, desse maravilhoso trabalho do Projeto Casa Firme. Meu Deus, é um trabalho criado por Deus. Meu Pai, induzido, motivado pelo Espírito Santo e executado, meu Deus, pelo anjo da igreja. E eu sei, meu Deus, que tem um motivo. Meu Deus, poucas igrejas no mundo realizam um trabalho como este. Porque poucas igrejas acreditam que é necessário e vai fazer a diferença. E nós acreditamos que é necessário e vai fazer a diferença. Mas, meu Pai, não somente nós, mas que o nosso povo enxergue que é necessário e vai fazer a diferença. Andar uma milha a mais vai fazer a diferença. Meu Pai, realizar um culto direcionado a uma área da vida vai fazer a diferença. Sim, meu Deus, o Senhor pede que as nossas orações, os nossos projetos sejam específicos. O Senhor manda, meu Pai, nós escrevemos, meu Pai, em tábuas, porque para aquele que mesmo passando correndo, qualquer pessoa possa ver. Para mostrar, meu Pai, a clareza da nossa visão, do nosso projeto, do nosso propósito de vida, para que esteja claro à vista de todos, mesmo os que vão rápido, aqueles que vão devagar, e todos vejam, meu Deus, mesmo rápido ou devagar, que somos um instrumento, representantes, embaixadores de Cristo nessa terra. Meu Deus, visita cada coração, meu Pai. Visita cada um, meu Deus, que está nessa reunião, que está, meu Deus, pela transmissão, e que o Senhor possa conduzir, meu Pai, este trabalho, que seja um trabalho de glória, um trabalho de crescimento, um trabalho de rompimento, um trabalho de clareza, de visão, de revelação, meu Deus, que escamas possam cair dos nossos olhos e que todos possam ver aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor prega, aquilo que o Senhor está dizendo à igreja, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, e se há uma carga, meu Deus, se há um mal, um espírito que se levantou, meu Deus, que vem confundindo, oprimindo, deprimindo, achatando, roubando, confundindo, atrasando, cegando, meu Deus, colocando essa surdez, essa cegueira, meu Deus, essas travas, essa paralisia, meu Deus, esse sentimento, esse peso, esse fardo, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos em o nome do Senhor Jesus. Seja livre neste momento. Seja livre de toda a carga, de todo ódio, de toda inveja, olho gordo, preocupação, ansiedade, ociosidade, que todo espírito imundo que tinha poder sobre sua vida caia por terra neste momento. Eu declaro você livre e curado. Eu declaro você livre e curado. Eu declaro você livre e curado neste momento. Eu abençoo a sua vida, meu Deus, e eu entrego esta reunião, todo este projeto das 7 que nós abrimos, meu Pai, no trabalho dos homens, até às 7 horas de quinta-feira, no trabalho dos servos e discípulos. Que toda a noite, que toda essa madrugada e mais,
O nosso jejum que abriremos à meia-noite, meu Deus, até o meio-dia. Que seja um trabalho abençoado, que seja um trabalho glorioso, que a tua glória seja derramada sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos demais e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Fala muito boa noite para essa pessoa que está do seu lado ou atrás. Aí, já abençoa a vida dela. Já receba um pouco de bênção. Que aquilo que você veio buscar nessa noite, desta quarta-feira, você já possa estar levando. Declara na vida dela, eu declaro definições na sua vida nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Muro de fogo. Nós devemos derramar o nosso coração na presença do nosso Senhor com água, como está escrito em Lamentações. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Cada oportunidade que temos de estar na presença de Deus é ímpar, porque não temos o ontem nem o amanhã, só temos o hoje, só temos o agora. A mensagem de hoje se chama Muro de Fogo. Repita comigo: Muro de Fogo. Para entendermos melhor sobre o que o Espírito Santo quer nos ensinar, vamos lembrar de Lúcifer. Lúcifer, como todos nós sabemos, ele teve a sua sabedoria corrompida. Mas isso não significa que ele perdeu completamente a sua sabedoria. Portanto, o diabo não é burro. E ele continua usando a sua sabedoria para o mal. O crente que vive seguro em Deus, que teme o Senhor, que está debaixo do sangue de Jesus, está cercado por esse muro de fogo. A Bíblia diz em Zacarias 2,5 que eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Repita comigo: Deus é o meu muro de fogo. É um muro que é intransponível de fora para dentro. O problema está em romper essa proteção de dentro para fora. Então Deus, o fato é que Deus, Ele nos cercou. Falamos ainda recentemente de Jó, né? E ainda a palavra é interessante o que Jó, ou melhor, o que o diabo disse. Mas aí é fácil, o Senhor o cerca, o Senhor o mima como uma criança. Porque é assim que Deus trata os seus filhos. Deus, Ele gosta de mimar os seus filhos. E a mesma coisa, até o diabo reconhece que Deus te mima. Se até o diabo reconhece que Deus está te mimando como uma criança, você vai desacreditar da verdade? A questão é que Deus não pode mimar uma pessoa que está corrompendo, está deixando brechas, buracos neste muro. Nós já falamos aqui sobre, no livro de Ezequiel, que nos mostra aquele muro, o muro que estava no templo, e havia um buraquinho, e quanto mais aquele profeta, aquele homem, né, ele ia escavando, mais ele foi encontrando uma porta, que encontrou umas salas, que encontrou as 70 autoridades, todos lá com incensário na mão, e fazendo aquela adoração. E todas as paredes, a Bíblia diz que todas as paredes haviam imagens de deuses, de animais repugnantes. Então o problema é, o Senhor sempre está nos cercando. Mas nós estamos criando brechas de dentro para fora, que está abrindo brechas nesse muro, o muro de fogo que Deus já colocou na nossa vida.
O diabo, sabendo disso, ele procura sempre enfraquecer cada um de nós para romper essa barreira, levando-nos a ceder, a cair em ciladas. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repita comigo, ser tentado não é pecado. O problema é ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas ele combateu com a palavra de Deus respondendo, está escrito. Quer dizer o quê? Que eu não tenho como combater se eu não souber o que está escrito. Amém, pessoal? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e muitos estão perecendo, morrendo, e tendo grandes brechas na sua vida, porque não conhece a palavra de Deus. E se conhece, não as pratica. Entre as propostas oferecidas pelo diabo no monte da tentação, o mundo foi uma delas, com finalidade de que ele nem fosse à cruz. O diabo sempre ele vai querer arrumar um jeitinho para você conquistar aquilo sem passar pela cruz, sem renunciar. O problema é que muitas pessoas ficam ouvindo líderes que falam o que elas querem ouvir. E eu já atendi muitas pessoas que sempre elogiou muito a visão do ministério através da visão da bispa, porque sempre enxergou uma mulher que combate, que fala sobre arrependimento, a mudança de mente, a mudança de comportamento, o renunciar, o sacrificar. E pessoas que falaram assim, bispo, eu já estive em várias igrejas, mas eu precisei. Eu sempre precisei de uma palavra que me confronta. E hoje, o mundo, pelo medo de perder pessoas, sempre está criando metodologias para segurar pessoas. Não combatendo, fazendo as pessoas acreditarem em coisinhas, em objetos santos. Sempre fazendo as pessoas ouvirem a teologia da prosperidade, só dinheiro, e sempre resgatando e puxando e segurando as pessoas por isso. Mas nunca fala do arrependimento. Nunca fala sobre a mudança de comportamento, sobre o nascer de novo. E é por causa disso, pela ganância, por profetas, pastores, Balaão, que até conhecia a mensagem do Deus vivo, mas preferiu ficar com a mensagem da autoprosperidade, somente buscando se enriquecer e levando as pessoas ao inferno. Sempre criando igrejas, métodos, inclusive as igrejas inclusivas, que você não precisa mudar. Chegue como está e fique como está. A questão é, Deus te recebe, mas não aceita você permanecer do jeito que você está. Amém? Receber, você sempre vai ser, Deus sempre vai te receber. Mas Deus quer mudanças, porque, repita comigo, o Evangelho é transformação. Para que um Deus? Se muitos não precisam de um Deus. Deus só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Você precisa querer o Deus das bênçãos. Porque o Deus das bênçãos está pronto para te abençoar e te fazer um muro de fogo. Ele quer cercar a sua casa. Ele quer cercar a sua família. E é isso que o diabo ainda rebateu. A Bíblia diz, retrucou Deus. Mas é fácil. Você cerca os seus bois, os seus camelos, você cerca os seus filhos, você cerca a sua propriedade, Deus sempre está nos cercando. Porque quando nós estamos totalmente alinhados com Deus, na obediência, fazendo aquilo que é certo, Deus sempre vai cercar os seus filhos. Deus sempre vai proteger o seu povo. Nós somos bombardeados o tempo todo com tentações e propostas sedutoras indispensáveis. Qual está sendo a sua resposta? Em Apocalipse 2,14 diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos
e a praticar imoralidade sexual. É interessante que Deus ele fala sobre esses ensinos, sobre o que ele fez com a maldição. Deus sempre transforma a maldição em bênção. E Deus ele repete durante toda a Bíblia 11 vezes. 11 vezes ele fala sobre os ensinos de Balaão. O que ele fez e o que ele levou as pessoas a cometer. E o que ele ensinou. A forma que ele ensinou Balaque. Muitas vezes nós não estamos entendendo a maneira que o diabo trabalha. Muitos estão cedendo à imoralidade sexual. Muitos estão cedendo a desejos, a tentações, como foi em Números 25. O povo estava em Sitim e estava lá. As mulheres moabitas foram e se corromperam e se juntaram com os israelitas. E ali cometeram a primeira perversidade. O povo fala de um povo perverso. Um povo que comete perversidades sexuais. E ali levou a eles a comerem alimentos consagrados e se prostrar aos ídolos. O diabo sempre vai querer que você acredite que não é tão ruim isso aqui. Ou você pode cometer isso aqui. Ou você pode abrir um pouquinho para isso aqui. Ou você pode fazer isso aqui que não vai ter problema. Mas o objetivo do diabo não é somente o fato de você se tornar uma pessoa impura, se sujar, mas ele vai levar você a comer a comida de ídolo e a prostrar perante aos ídolos. Amém? Então a Bíblia diz aqui em Números 25, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E no 9 diz: mas os que morreram por causa da praga foram 24.000 pessoas. Nós precisamos nos lembrar como nasceu os povos, os moabitas e os amonitas. Aquela separação, quando os pastores de Abraão e Ló brigavam, Abraão já entendeu de maneira antecipada que ali já tinha findado um ciclo, e era necessário tirar Ló. Ló simbolizava véu. E aquele véu foi tirado, tanto que depois Deus apresentou a terra, e Ló escolheu ficar perto, nos campos ali de Sodoma e Gomorra. Mas as pessoas nunca podem subestimar o diabo. Um dos problemas do maior número de pessoas reincidentes ao pecado, imoralidade, mentira, vícios, é que elas acreditam que têm um controle sobre o pecado. Repita comigo: eu não tenho controle sobre o pecado. O que você tem um controle é sobre a sua santificação. A Bíblia fala: fuja da aparência do mal. E você precisa fugir da aparência do mal, tendo o discernimento que eu não preciso estar perto de algo que pode me fazer mal. Você pode se afastar de coisas que vão te levar ao pecado. Ló acreditou que, pela vista, você pode escolher a sua moradia. Nós não temos o discernimento se não vem de Deus. Muitas pessoas acham que discerne pessoas, mas na realidade é malícia. Somente com o Espírito Santo você consegue ter o discernimento, para discernir uma pessoa. Porque a pessoa espiritual, ela discerne o carnal, discerne o espiritual e o carnal. Mas o carnal não discerne as coisas espirituais, amém? Então, Ló escolheu, Ló foi pela vista, e quando viu, já estava lá dentro.
já estava dentro de Sodoma e Gomorra, naquela imoralidade, destruindo a sua vida, destruindo a sua família, posteriormente destruindo as suas filhas. E por misericórdia, Deus enviou aqueles anjos, tirou pelo braço Ló, tanto que eles estavam ligados àquela imoralidade, àquela perversidade, que Deus avisou: se olhar para trás, já sabe, mulher de Ló virou uma estátua de sal. Quando viu, Deus destruiu. E as filhas, mesmo sendo virgens, não eram puras. As filhas embebedaram Ló, tiveram relações com o pai, e ali nasceu os moabitas e os amonitas. Aquela raiz, tanto que a Bíblia fala, nasceu de coisas ilícitas. Aquele nascimento já começou pervertido. O início já começou errado. E se você começa algo errado, ali já é uma tendência, ali já é uma brecha. Aquilo, toda a sua geração vão ter esta mesma essência, a essência da imoralidade. Então tiveram aquela relação incestuosa com o pai, e ali, quando o povo saiu, e a Bíblia fala sobre isso, aqui tem várias passagens, Números 22, capítulo 1, Números 24, versículo 25, Números 31, versículo 7, Números 8 e 16, Deuteronômio 24, 4 e 5, Josué 24, 9 e 10, Neemias 13, capítulo 3, versículo 2, Miqueias, capítulo 6, versículo 5, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, Judas, capítulo 1, versículo 11, e Apocalipse, que eu acabei de ler, capítulo 2, versículo 14. Então a Bíblia nos relata vários momentos. Ainda aqui, em Deuteronômio 23, 4 fala: pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou, repita comigo, transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Ainda em Josué, eu não passei aqui, mas o pessoal é rápido aí, Josué, capítulo 24, versículo 9 e 10. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu gosto muito dessa palavra, dessa passagem do 10. Mas eu não quis ouvir Balaão. Eu não quis ouvir. Era um profeta que Deus usava aquele profeta, mas ele não quis ouvir. Um povo abençoado, se você é um povo, você faz parte de um povo abençoado, abençoado será. E ainda ele questiona, em todo o Números 23, ele fala, como, se Deus não abençoou, como eu posso amaldiçoar? Como é possível abençoar? Balaque foi lá, pegou ele, levou para um monte, depois levou para o outro, depois levou para o outro, e foi levantando os altares, e foi fazendo os trabalhos, e cada vez mais, ele abençoava mais. Por 3 vezes, ele levou para amaldiçoar, por 3 vezes, Deus abençoou. Sabe por quê? Porque ali havia um muro de fogo, ali havia uma promessa. E mesmo se o profeta falar, se o povo é abençoado, não tem o que fazer. Deus já abençoou. Repita comigo, eu sou um povo abençoado. Então, se eu sou um povo abençoado,
Eu preciso analisar o que está derrubando o meu muro de fogo. Repita comigo, eu possuo um muro de fogo. Então, se eu possuo um muro de fogo, nada pode entrar neste muro. Então o diabo ele vai trabalhar sempre para derrubar este muro de dentro para fora. De que maneira? Não com a tentação, mas você cedendo às tentações. Muitas pessoas estão cedendo a tentações, estão acreditando que não tem problema e depois questionam a palavra, estão questionando a igreja, estão questionando a Bíblia, estão questionando Deus. Já vi pessoas virarem para mim, bispo, e eu lutei, eu briguei com Deus. E eu já perguntei quem ganhou, né? Sempre é bom você perguntar, porque sempre tem uns. Às vezes as pessoas ficam vendo muito filme de Hollywood, né? Talvez o Todo-Poderoso, né? Do Jim Carrey, e brigando com Deus e lutando, e vê o que acontece. Acreditam nisso que é possível. Se a gente não parar de ser influenciado e acreditar que funciona coisas que não funcionam, e é bonito falar. Eu não sei o que as pessoas acham bonito, mas muitos têm essa coragem de falar, não, e eu lutei, e eu questionei a Deus, e não sei o quê. Mas questiona no erro. Você só faz Deus se lembrar de algo se você tem crédito com Deus. Se você está na obediência. Se você não está na obediência, você está na desobediência, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Não dá. Balaque achou que daria para ficar na neutralidade. Falou, então não abençoa. Então não abençoa também. É ou não é, pessoal? Ele falou, então não abençoa, então não faz nada. Mas não dá, já foi agora. Já foi. Se eu me encontrei e fui tentar fazer algo, Deus já transforma. O fato é que quando você está coberto pelo sangue de Jesus, está baseado, as suas estacas estão na obediência, mantendo a palavra, andando nas veredas da justiça, fazendo aquilo que tem que ser feito. Não adianta, todos podem te amaldiçoar. Até Balaão tentou amaldiçoar e não deu certo. Não deu. Porque se Deus já abençoou, você é um povo abençoado e ninguém pode tentar ou fazer ou tentar te prejudicar, porque a bênção está sobre você. Mas será que nós não estamos abrindo portas, abrindo brechas nesse muro? Aquele povo sabia, e Balaão, ele teve essa ideia proveniente do diabo. Se eu não dar para destruir de fora para dentro, eu tenho que fazer isso de dentro para fora. Então eu vou colocar e vou infiltrar as mulheres moabitas dentro do acampamento. E vou começar pegando para aqueles que são os mais fracos, aqueles que sempre estão cedendo à carne, aqueles que sempre se entregam e esquecem o dia de amanhã. Eu quero me esbanjar no pecado. Eu quero pecar, eu quero beber, eu quero mentir. Eu quero desobedecer mesmo. Passa por cima de Deus. Passa por cima das mensagens. Passa por cima. Recentemente ainda eu falava com uma pessoa. E essa pessoa ela tomou uma iniciativa e começou em Deus. E foi, e se batizou. Mas ainda estava cometendo atos imorais dentro de casa. E falou, bispo, quando eu casei eu estava bem. Quando eu me batizei eu estava bem. Mas agora eu estou sentindo, né, que o Espírito está distante. Porque se nós não ouvirmos o Espírito, nós estamos ouvindo a nossa carne, e a carne é fraca. E ela vai o quê? Vai enfraquecendo, e você vai o quê? Fortalecendo a sua carne, e seu espírito vai se enfraquecendo. Cada vez mais a sensibilidade com o espírito, ele vai se distanciando, você não vai dando mais o controle a Deus. Deus quer que você se torne, repita comigo, um prisioneiro de Cristo. O que é um prisioneiro? Você precisa dar
todas as suas vontades, toda a sua mente, todo o seu corpo. Você precisa dar as suas vontades, você precisa alinhar os seus desejos, você precisa encontrar satisfação no Senhor. Você precisa ser um prisioneiro de Cristo, deixar o Espírito Santo te conduzir. Eu posso ir? Posso. Se eu não posso? Não posso. O próprio caso de Davi em Ziclague, quando chegou lá e viu aquela devastação, levaram as mulheres, levaram os filhos, ele perguntou: qualquer homem que tem, como Davi, né, é homem que simboliza proteção, um homem que assim era um guerreiro, Davi era um guerreiro, era óbvio. Hoje se chegar, né, e acontecer de pegar um filho seu, pegar alguma coisa sua e estar lá na esquina, você nem precisa, você nem para orar. Eu duvido que quem está vendo alguma pessoa raptar o seu filho, alguma coisa dentro de um parque, prejudicando a sua família, o homem nem pensa. Aquele senso de segurança, vai correr, vai defender a sua casa, não quer nem saber. Davi era tão temente a Deus, ele era tão servo, ele era tão prisioneiro, que ele perguntou: devo ir? Vou alcançar. E aí foi. Mesmo o povo querendo apedrejar ele, querendo matar os próprios irmãos ali, ó, os soldados, os companheiros dele, Davi: não, eu vou orar, porque eu preciso de Deus até para fazer aquilo que é óbvio. Você precisa de Deus até para você fazer aquilo que é óbvio. Aquilo que qualquer pessoa sabe, eu não preciso nem perguntar isso, eu não preciso nem consultar a Deus. E ali havia um homem que ele não tinha aprendido nem com o jumento, com a jumenta, nem com a mula, ele não tinha aprendido. Ele foi, os mensageiros consultou uma vez, consultou outra, e aí Deus falou: então vai, faz do seu jeito então. E aí quando chegou naquela brechinha, né, no corredorzinho, a mula não ia, não andava. Ele pegou na vara e batendo nela, é uma coisa assim, que muitas vezes uma pessoa não está vendo o óbvio, não está tendo discernimento, não está tendo visão pelo óbvio. Deus estava mostrando que tem coisas que até um animal, até uma pessoa sem raciocínio, né, já está vendo que está errado. Se você já ouviu uma direção uma vez, por que você está consultando a segunda? Por que você está indo pela terceira? Quantas vezes? E o negócio foi tão irracional, né, que parecia ali que não tinha sentido, né, estava vazio, né, a passagem estava vazia, ela não ia, que Deus colocou até a fala, né? Fez aquela mula falar. Quantas vezes eu fui fiel a você? Começou até a pregar para Balaão. E ali Deus ele fez se revelar aquele anjo, né, com a sua espada, né, travando a passagem, salvando a vida dele. E ele não aprendeu. Ele continuou fazendo do jeito dele, mesmo sabendo o que deve fazer. Tem muitas pessoas que por causa da ganância, está passando por cima da obediência. Você não pode colocar o dinheiro acima de Deus. Porque se você colocar o dinheiro acima de Deus, no momento que você precisar de Deus, você vai tentar o dinheiro e você sabe que o dinheiro não compra aquilo que somente Deus pode dar. Somente Deus pode criar um muro de fogo, uma vida com uma proteção. Uma vida que nenhum mal, nenhuma praga chega à sua tenda. Aqui nós vemos a palavra de Deus nos mostrando até quando nós vamos cometer atitudes de forma irracional, permitindo coisas entrarem na nossa vida, enfraquecendo o nosso interior. E por falta, muitas vezes por uma cegueira, por um orgulho, até mesmo uma arrogância espiritual, está questionando todo mundo e não está vendo que eu que abri essa porta, eu que estou abrindo essa brecha, eu que estou enfraquecendo esse muro. E depois que eles cometeram essa atrocidade,
as coisas começaram a desandar de uma maneira que a Bíblia ainda fala. Eu vou até ler para você aqui, ó. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior. Viu o quê? Eu vou falar no 6, é melhor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda, viram a atrocidade que havia cometido. Eles estavam chorando à entrada da tenda do encontro. Um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Olha a perversão aonde chegou. Não tinha mais pudor, não tinha mais respeito, nem com Deus e nem com os homens. Você sabe que chega num ponto que o pecado ele sempre vai escalando quando você não corta. E uma hora você permite algo, depois você repete algo. Depois aquele algo não te incomoda mais e você vai escalando. E quando viu, nem a autoridade que você vê, você respeita mais. Nunca começa dentro da igreja. Sempre começa dentro do seu quarto, no seu carro, no seu celular, aonde ninguém está vendo. Aonde todo mundo está lutando para esconder. Sempre. Sempre começa você permitindo coisas na sua vida. Há um tempo, eu falava com uma pessoa que ela já foi a pessoa que cometeu muitos atos ruins, enganou pessoas. E Deus ele mudou ela de uma maneira tão drástica, fez ela nascer de novo, de ela não compactuar com pessoas que cometeram um dia as mesmas coisas que ela cometeu. De a pessoa que está do lado dela, ela não olhar simplesmente, cada um faz as suas escolhas, faz o seu jeito, né? Eu não vou me meter nisso, não. Ela entendeu que esta pessoa que está cometendo algo errado, né, cometendo às vezes uma ilegalidade, ela se incomodou de uma maneira que eu falei assim, não, essa pessoa vai estar me prejudicando também. Ela está prejudicando a empresa. Você não pode olhar simplesmente de maneira natural que as pessoas, elas não significam nada dentro da sua empresa ou dentro da sua casa. Se tem algo errado, você precisa buscar acertar, você precisa buscar revelar e não ter medo de que essa outra pessoa ela vai olhar feio para você, ou não vai mais te cumprimentar, ou vai achar que você é o certinho, então assim, você está achando que você está querendo ser melhor que nós. A bispa ainda já falou num culto sobre isso, né? De uma pessoa entrou numa empresa e todo mundo fazia desse jeito, todo mundo chegava atrasado, todo mundo saía adiantado, e ele decidiu fazer o que é certo. Chegar no horário, não perder tempo no cafezinho, sair no horário, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é legal, e ali ele começou a ser perseguido por aqueles que não faziam o que era certo. Mentiam, enganavam, falavam mal do patrão, roubavam a empresa. E ele começou a ser perseguido por fazer o certo. Aonde esse mundo vai parar? O certo virou errado, e o errado virou certo. E quantas vezes nós estamos permitindo o errado por ninguém, porque ninguém está vendo, ou na sua visão é irrelevante. E Deus está falando para você, o pequeno não é insignificante. O pequeno vai fazer a diferença sim. Um homem, Acã, humilhou todo um acampamento, levou derrota, levou vergonha, levou fracasso, por uma atitude errada, por uma desobediência, por não dar as ofertas, as primícias de Jericó a Deus, foi pegar aquilo que não deveria pegar. Quantas pessoas estão mexendo naquilo que não deveria pegar? Quantas pessoas não estão entendendo o tempo certo? Como Geazi, que foi correr atrás de alguma coisa, sabendo que não era para pegar, mesmo aquilo parecendo óbvio, não é para fazer. Quantas vezes Deus está te testando?
Você está ouvindo a voz do seu líder. Como Eliseu falou ali, ô Geazi, não é para pegar, não aceitou as ofertas de Naamã, não é para pegar, esse não é o momento. Ele foi pegar e ficou leproso e destruiu toda a sua geração. Saul perseguia Davi, mas Davi ele entendeu, só por cortar o manto, eu não devo matar, eu não vou botar a mão, quem resolve, quem vai guerrear esta guerra é Deus, não serei eu que vou sujar as minhas mãos, não serei eu que vou resolver isso. Isso é uma coisa que eu entendi na minha vida e estabeleci na minha liderança. Deus sempre tira, Deus sempre resolve. O que eu posso fazer, eu faço. Mas as pessoas fazem as suas escolhas. Eu não vou acelerar um processo que precisa ter um tempo determinado. Às vezes eu posso resolver algo em 1 hora. Deus permite ficar 1 mês, a mesma situação. E o que eu faço? Nada. Eu confio em Deus. E eu espero o momento certo, porque no momento certo Deus faz. No momento certo Deus tira, no momento certo Deus derruba, no momento certo Deus levanta. E o que eu faço? Eu espero em Deus. Eu aguardo em Deus. Por enquanto eu aguardo em Deus, Deus está trabalhando por mim. O maior investimento da minha vida é investimento em Deus. Investimento em oração, investimento em leitura, investimento financeiro. Deus sempre está trabalhando pelos seus filhos. Mesmo esse povo, como Balaque, como a Bíblia diz aqui, em Deuteronômio, não foi atrás dele com pão e com água, muito pelo contrário, foi para amaldiçoar. Estava pagando para amaldiçoar. Quantas vezes Balaão ouviu isso? Não é para amaldiçoar, Balaão. Para de fazer isso. Mas são lideranças que não estão querendo o bem do povo. Estão querendo tirar do povo. Você poderia ouvir aqui palavras, somente e Deus vai botar o cajado e abrir o mar vermelho para você. Você vai entrar na fornalha e não vai se queimar. Você vai entrar na cova do leão e o leão não vai te comer. Oh, glória! Aí tem muitos que vão começar a pular aqui. Vai começar os helicópteros, avião, vai começar para todo lado. Mas é verdade. Mas você tem que entender que você está aqui para fazer aquilo que Deus manda. Nós estamos aqui para falar a palavra e simplesmente mostrar para você. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa se modelar na palavra. Você precisa esperar em Deus e fechar todas as brechas. E não ficar sempre essa coisa de não sei o que, procurando alguma coisa, procurando alguém que fala aquilo que você vai ouvir. A Bíblia fala sobre isso. Sabe o que a Bíblia fala? Eu vou te mostrar aqui. A Bíblia fala em 2 Timóteo 4,3, pois virá o tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, repita comigo, coisas agradáveis. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não aceitarão, não suportarão palavras de disciplina, de arrependimento, de sacrifício. Pega a sua cruz, renuncia, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. As pessoas querem o agradável, as pessoas querem o doce. Mas Sansão também encontrou o doce, mas dentro de um cadáver de um leão. Tem pessoas que estão procurando o que é doce dentro de cadáveres, aonde tem coisas mortas. E você sabe que isso é errado. Você sabe aonde isso vai acabar. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Vão levantar mestres, vão levantar diáconos, vão levantar presbíteros, vão levantar pastores para falar aquilo que você quer ouvir. Vão fazer como Jeroboão, para que não deixe o povo ir
para o lugar certo, vai fazer o que é perto, vou fazer a mesma coisa. É a mesma coisa ali, ó. Vai lá adorar, aqui vai ter pastor, aqui vai ter diácono, aqui vai ter batismo, e vem aqui pertinho de mim. Quantas pessoas? Várias pessoas, eu já conversei, várias, de falar para mim, bispo, eu não estou indo mais aqui na igreja, porque eu agora encontrei uma igreja aqui na minha rua, perto de casa. Eu não sei como é lá, mas a gente sabe que você foi plantado aqui. E é aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai te levantar. Aqui que Deus vai te prosperar. Aqui que Deus vai te frutificar. É aqui que Deus vai te curar, porque você faz parte do ministério Mudança de Vida. E não adianta ficar procurando o que é perto. Nem tudo que é perto é bom e você sabe disso. Tem pessoas que saem de outra cidade e vêm aqui. Tem pessoas que saem de outro estado e vêm aqui na igreja. Várias vezes nós acompanhamos testemunhos assim. Aberturas de propósito, todo domingo, pessoas que pagavam ônibus de ficar 5, 6 horas de uma madrugada toda para participar do culto de domingo. Porque sabe que foi plantado aqui. Sabe que faz parte do ministério. Sabe que a sua bênção está ligado com essa palavra. E é uma palavra verdadeira. Uma palavra que muda a sua vida. Uma palavra que vai te levar à sua salvação. Não busque procurar mestres segundo os seus próprios desejos. Porque os nossos desejos são errados, são falhos. A Bíblia diz isso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Pois ele é fonte de vida. Você precisa guardar o seu coração. Porque quem pode entender o coração? Quem pode curar desta doença? Se nós ficarmos procurando aquilo que nós queremos ouvir, vamos cair na lábia de muitas pessoas que falam, não precisa dizimar, não precisa ofertar, vem na igreja quando quer, porque era só no tempo da lei, eu não sei o que, e vai falando um monte de besteira. E muitos vão acreditando. Por quê? Porque estão procurando, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Tem pessoas que querem ouvir coisas agradáveis. Sinto muito que aqui você vai ouvir mais coisas desagradáveis do que agradáveis. E eu te garanto isso. Coisas que não vai fazer você ser lapidado, alinhado, ajustado, moldado segundo o padrão de Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que nesse momento, por gentileza, você feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Porque muitos estão vivendo muitas situações, estão vendo coisas morrerem. Os israelitas viram morrer 24 mil da família deles. Mas não precisava disso. Se a primeira moabita que entrasse no acampamento, você já tinha matado, cortado, mandado embora, você não precisava ver 24 mil dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus filhos morrerem. Nós não precisamos viver morte. Deus está rodeando os nossos acampamentos, a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa com muro de fogo. Deus te protege, seta nenhuma está te atingindo, mas se está, o que eu estou permitindo dentro da minha casa, o que eu cedi, que abriu uma porta, que acendeu a ira de Deus contra mim, você precisa fazer como Eleazar, neto de Arão, pegar uma lança e enfincar a imoralidade. No mesmo ataque, ele matou o irmão e o inimigo.
Porque quando o irmão se junta com o inimigo, ele está virando o inimigo também, infelizmente. Quando o irmão está se relacionando com o inimigo, ele também virou inimigo, porque ele está gerando morte para dentro da minha casa. E você precisa arrancar a morte, você precisa arrancar as brechas, as setas, os furinhos no muro, aquilo que ninguém vê, estava dentro da tenda. Eles já estavam lá. Eles já estavam lá. Que era um filho do chefe de família dos israelitas e um filho, que no caso era o filho, se eu não estou enganado, era o filho do chefe da clã dos simeonitas, o povo de Simeão. Não era um qualquer povo, não era o segundo filho de Jacó, da tribo de Jacó. Dos filhos de Jacó, era o Simeão, era o povo de Simeão. Ele era filho do chefe da clã dos simeonitas. E ela, se eu não estou enganado, era Cosbe, que era também a filha do clã dos moabitas. Então era filhos de lideranças. E muitas vezes nós, como lideranças, autoridades da nossa casa, nós estamos falhando dentro de casa. E os mais irreverentes estão dentro dos clãs de maior autoridade. Quantos anos passou a arca dentro da casa ali de Uzá? E Uzá tocou na arca e morreu fulminado. Quantas pessoas estão perdendo a reverência, estão perdendo o respeito pelas coisas espirituais, estão trabalhando para Deus ao invés de se relacionar com Deus. Pare de trabalhar para Deus, se relacione com Deus. O problema é que você está vivendo muitas coisas porque você está trabalhando para Deus e você parou de se relacionar. Você abriu brechas. O muro de fogo acabou, mas ele pode voltar. Mas para isso precisa de atitudes drásticas. Precisa de atitudes drásticas. Tem momentos que não dá mais para mandar sebo embora, tem que cortar a cabeça. Qual é o sebo que você precisa cortar a cabeça hoje? Você precisa cortar as cabeças que estão trazendo guerras para a sua casa. Quanto a cidade de Abel era conhecida pela sua sabedoria, se resolvia com conselho as coisas. Lúcifer já foi um dia conhecido pela sua sabedoria. Balaão também tinha sabedoria. A questão é, será que a sua sabedoria já virou a falta de sabedoria? A sabedoria humana? Será que o humanismo está maior do que o cristianismo em você? É a pergunta que eu deixo. Será que o humanismo está mais voltado, ou melhor, o cristianismo? Um dia você teve a sabedoria vindo de Cristo. Agora você tem a sabedoria vinda do mundo. O momento é de nós resolvermos aquilo que está matando, me destruindo, roubando a minha vida, roubando a minha paz, roubando a minha alegria. Eu creio que Deus quer restaurar o muro de fogo que Ele estabeleceu um dia na tua vida. Mas vai precisar de uma decisão sua. Será que você está disposto a decidir e matar, eliminar as brechas, aqueles que estão na sua vida mais para destruir do que para construir? Porque tem pessoas que chegam na nossa vida que ao invés de construir está destruindo, mesmo ouvindo a mesma palavra que você. A questão é que nós precisamos andar com pessoas mais espirituais do que nós.
pessoas que se doam mais, pessoas que estão tendo resultado, pessoas que não brincam com o pecado, pessoas que não relativizam a mentira, pessoas que não queiram enganar, mas sim andar pela verdade, pisar na verdade, andar no caminho. Fala com Deus nesse momento. Eu quero que você fale com Deus e tome uma decisão na sua vida hoje, nessa noite. Deus vai restaurar o muro de fogo. A sua casa, o seu trabalho, vai voltar a ter proteção. Mas hoje você precisa estar decidindo. Hoje eu estou matando. Hoje eu estou eliminando aquilo que até hoje eu permiti. Talvez pessoas que fazem parte da sua família, mas você não deu o investimento devido. O momento de nós retornarmos à velha academia, investir novamente, nos doarmos, nos entregarmos, restabelecermos os padrões que um dia nós já tivemos, mas fomos aceitando muitas coisas dentro da nossa casa. E Deus está falando, acabou. Você não pode mais aceitar isso na sua vida. Você não pode aceitar mais isso na sua família. Você não pode mais aceitar isso na sua empresa. Você não pode mais compactuar com o erro. Você não pode mais compactuar com o pecado. Você não pode mais compactuar com a mentira. Você não pode mais compactuar com a imoralidade, com os vícios. Tire os vícios da sua vida e se vicie em Deus. Fala com Deus. Viver sem ti, decido crer e confiar em ti. Quero esta luz brilhando em mim, Deus, para iluminar o meu interior. Peça para Deus, coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas, Senhor. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Muda o meu interior, muda a minha vida, muda a minha alma. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero agradar, quero adorar a Ti. Deus, não importa o preço, não importa o preço, não olhe para o custo, olhe para a recompensa. Pare de olhar para o custo e olhe para a recompensa. A recompensa que vem de Jesus Cristo. Agrade a Deus. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Não importa o que eu tiver que mudar. Eu quero agradar a Ti. Você que diz, meu Deus, eu quero que o muro de fogo volte para a minha vida. Eu não aceito mais viver uma vida relativizando. Eu quero uma virada na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu estou cheio de mim. Tem momentos que nós falamos isso. Quantas vezes eu orando,
na minha sala, eu falei: meu Deus do céu, me livra de mim mesmo, eu não quero mais ser assim. Quantas vezes a gente acaba nesse lugar, novamente, permitindo coisas na nossa vida, e Deus está falando: esse é o momento de mudar. Se você quer uma virada na sua vida, e fala: meu Deus, eu não quero mais ser assim, eu quero que o muro de fogo volte para a minha vida, venha na frente aqui, eu vou estar orando por você nesse momento. Você que quer: meu Deus, eu quero o Senhor, eu quero agradar a Ti, e não importa o preço que eu terei que pagar, eu quero agradar a Ti. Eu não vou mais olhar para o custo, eu quero olhar para a recompensa, eu quero olhar para a recompensa. Ajoelhe, se quebrando e fala: meu Deus, eu estou ajoelhado na Tua presença, e eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Eu cansei de ser assim, eu cansei de viver essa vida, eu cansei de viver essa vida. Quantas vezes eu falei: meu Deus, eu preciso de Ti, eu não aguento mais ser assim, eu não vou mais ceder à minha carne, eu não vou mais ceder aos meus desejos, eu não vou mais procurar palavras agradáveis aos meus ouvidos, eu não vou mais procurar o comichão nos ouvidos. A Bíblia diz de comichão, aqueles que procuram comichão, aqueles que estão com comichão no ouvido e não aguentam ouvir palavras que desagradam. Eu te chamo para você hoje nascer de novo, para você virar essa página da sua vida, como um ato de arrependimento. Fala, ajoelha e fala: Senhor, eu preciso de Ti, meu Deus, eu não aguento mais viver assim, eu quero nascer de novo, eu não quero mais viver mortes dentro da minha casa, eu não quero mais viver mortes na minha empresa, no meu negócio, eu quero o Senhor. Eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que nada é impossível para Deus. Eu quero essa proteção, eu quero essa proteção. Os obreiros, os pastores, orem com as pessoas, ore. Eu quero que hoje você vire essa página. Se precisa confessar, confessa, peça perdão. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Quantas pessoas estão vivendo uma vida cega, não enxergam que o Senhor tem mais para você. Aquele que é abençoado, abençoado será. Quem pode amaldiçoar o povo abençoado? Você hoje vai voltar a ser abençoado. Você hoje vai voltar a ver a coluna de fogo. Você vai ver que aqueles que tentam te amaldiçoar estão aumentando a sua bênção. Aqueles que tentam te amaldiçoar estão multiplicando a sua bênção. E eu declaro a sua bênção sendo multiplicada hoje aqui. Eu declaro a sua bênção sendo multiplicada hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. 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 Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. E não importa o que eu tiver que mudar, eu quero agradar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Cheia está
toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está, cheia está, cheia está, cheia, cheia está toda a terra, cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está. Enche-nos, Senhor, enche-nos, derrama a sua glória. Cheia, cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, não importa, eu estou aqui. Eu quero mudar, Deus. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Mas vale a tua presença em mim. Não quero mais viver sem ti, não. Decido crer e confiar em ti. Quero esta luz brilhando em mim pra iluminar o meu interior. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Não importa o que eu tiver que mudar, agradar a ti, quero adorar a ti. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim.
Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Fez, Senhor. Não importa, não importa, não, não importa, não. Eu quero mudar, vem sobre mim, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Mais vale a Tua presença em mim, mais vale a Tua presença, Deus, em mim, em mim, em mim, em mim. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu encontrei o meu tesouro. Encontre o seu tesouro nesse momento. Encontre o seu tesouro. Encontre o seu tesouro nesse momento. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, encontrando o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso, meu Pai, nesta noite, Senhor. Seja batizado do Espírito nesse momento. Seja batizado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oricala sanda barakantaya la batayas. Oricala barese barisiniya balaya batakara balayas. Oricanta la bachayas. Orepatakanta barikanta narayar katayadas. Oh, seja cheio do Espírito Santo. Veja o poder do Espírito tomando a tua vida. Veja o Espírito Santo resgatando aquele primeiro amor. Veja a sensibilidade do Espírito retornando. Veja a coluna de fogo sendo cercando a tua vida neste momento. Veja a bênção do Espírito, a bênção de Deus retornando para tua casa, para tua empresa, para tua família, para tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Tu és o meu tesouro, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei a Ti. Vem, Jesus, vem. Seja batizado, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Seja batizado, você que está em casa, você que está na sua casa, você que está pela transmissão. Seja cheio do Espírito. Veja a tua casa, ela sendo cheia do Espírito, as águas sendo tomando a tua casa, tomando a tua família. Eu declaro
novo tempo na vida do nosso povo, do Ministério Mudança de Vida. As brechas sendo fechadas, as portas sendo fechadas. Eu declaro, meu Deus, um novo tempo, meu Pai. Que hoje nós possamos estar deixando aqui o velho homem, aquele que um dia, meu Pai, já tinha ouvido, recebido, meu Deus, decidido, mas foi permitindo coisinhas entrarem e se amornou. Mas hoje, meu Deus, tomou uma decisão. Eu estou voltando ao meu primeiro amor. Eu estou voltando às primeiras obras. Eu estou aceitando a Cristo como meu Salvador. Eu estou aceitando a Jesus como meu condutor. Eu estou aceitando Jesus como piloto da minha vida, como aquele que vai me guiar, aquele que vai me conduzir, aquele que vai me lapidar, aquele a quem eu vou confiar, o meu Pai, o meu amigo, o meu mestre, o meu consolador. Que a partir de hoje o Espírito Santo possa estar fazendo morada na tua vida. Eu declaro o Espírito Santo fazendo morada na tua vida. A partir de hoje Ele está fazendo morada na tua vida. Fala, o Espírito Santo está fazendo morada na minha vida. A partir de hoje eu vou deixar ser conduzido. Eu não vou mais conduzir porque eu não sei conduzir a minha vida. A partir de hoje eu estou tirando todas as brechas, toda a influência que entrou e foi gerando maldição, e foi gerando morte. A partir de hoje, o vale de ossos secos agora tem vida. Aonde havia morte, agora tem vida. Aonde havia morte, agora tem vida. Eu sou um povo abençoado, e abençoado serei. A partir de hoje, a bênção de Deus está voltando para a minha vida. E eu vou viver todos os dias a presença do meu Deus. Eu me relaciono agora somente com o meu Deus. Eu não permito mais nada conduzir a minha vida. A partir de hoje acabou. Faça esse voto com Deus, que você está tirando tudo aquilo que gerou morte na tua vida, que gerou morte na tua casa, no teu acampamento, na tua empresa. A partir de hoje você está tirando da tua vida aquilo que tinha o controle, os deuses que você servia juntamente com Deus. A partir de hoje você derruba os altares. Você não vai mais fazer adoração a Baal Peor. Você não vai mais permitir mais nada na sua vida. Hoje o templo está sendo limpo. As trancas, as portas estão sendo restauradas. Hoje você começa a fazer a limpeza do templo. Você começa a limpar o seu templo. E você vai tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. E só vai deixar aquilo que agrada a Deus. Eu vou nascer, hoje eu nasço, estou nascendo de novo aqui. Você pode dizer: eu te amo, Jesus? Eu vou te obedecer. Eu preciso de ti, eu não sou nada sem ti. Eu não sou. Eu sei que eu não sou, eu sei que eu não consigo. Reconheça que você não consegue, para que Deus possa conseguir aquilo que você não consegue. Reconheça que você não pode hoje, para que Deus possa realizar aquilo que você não pode. Reconheça que você está doente, para que Deus possa ser a sua cura. Reconheça
que você é orgulhoso, para que Deus possa enxergar a humildade em você. Reconheça, confesse, porque Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, mas Ele precisa que você reconheça: eu fui religioso, eu mentia, eu enganava, eu era imoral, eu ainda era um viciado até eu entrar aqui hoje. Eu era viciado em mentira. Reconheça, eu era um viciado em mentira, em imoralidade. Eu era viciado em cigarro, bebida. Mas agora eu sou viciado em Cristo. A partir de hoje, o meu vício está mudando. E eu estou encontrando a minha satisfação e depositando a minha ansiedade no Senhor, a minha confiança no Senhor a partir de hoje. Meu Deus, eu peço, meu Pai, estabeleça esse muro de fogo na vida do nosso povo. Começa a passar, meu Pai, passa com o teu fogo, Senhor, derrama com o teu sangue sobre nós. E que este muro de fogo, meu Pai, possa estar tomando toda a igreja, todo o ministério Mudança de Vida. Meu Pai, que nada, nem ninguém, nenhuma seta ou doença, praga ou maldição possa recair sobre a igreja. Eu declaro, meu Pai, o muro de fogo na igreja, todos os templos, todas as casas, todo ponto de luz, todo membro do Ministério Mudança de Vida, os muros de fogo estão sendo levantados. Nada, nem ninguém, nenhum egípcio vai te alcançar. Nada vai entrar por aí, não vai passar por esse muro de fogo, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio, eu acredito, eu declaro, eu possuo, meu Deus, e eu já vejo esse novo nascimento aqui. Nós veremos, meu Pai, um novo tempo na igreja, no Ministério Mudança de Vida, Senhor. Eu acredito, meu Deus, aqueles que um dia, meu Pai, aqueles que um dia não escolheram por distância, meu Pai, vai escolher por ser pela palavra, vai escolher por Jesus, vai escolher pela verdade, vai retornar, meu Pai, aonde foi plantado. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, em grandes mudanças hoje aqui. Eu creio, meu Pai, em grandes transformações nessa noite, nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E com seus olhos fechados, se coloque de pé. E hoje você, como algo profético, você está se levantando na sua vida. Você está se levantando na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, principalmente no seu relacionamento com Deus. Hoje Deus está restabelecendo muros de fogo aqui. Deus está restabelecendo muros de fogo e estabelecendo muros de fogo. Nós voltaremos, meu Pai. Meu Deus, aqueles que não eram mais, voltará a se tornar o povo abençoado, o povo escolhido. O povo, meu Pai, que a cada vez mais verá a Tua proteção e as bênçãos, mesmo em cima daqueles que amaldiçoam, Senhor. Porque a maldição sem causa não pega. E nós somos um povo abençoado. E abençoado será. Eu acredito nisso. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo o ministério, mudança de vida. E eu declaro um novo tempo a partir de hoje. Um novo tempo a partir de hoje na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus. Fala, meu Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade.
Obrigado por esta palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado porque eu te amo. O Senhor é tudo na minha vida e eu verei a tua glória na minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.